Sarah J. Maas. Livro O Trono de Vidro. Leitura de capa. Mulher branca vindo em sua direção. Cabelos brancos compridos ao vento. Vestindo camiseta, casaco e calças pretas. No ombro, uma ombreira. Nas pernas, caneleiras e joelheiras. Nos pulsos, braceletes. Nas mãos, 2 espadas longas. No pescoço, um colar. E os olhos olhando em sua direção. Capítulo 1. Depois de um ano de escravidão nas minas de sal de Endovier, Selaena Sardotien estava acostumada a ser conduzida a todos os lugares em grilhões e com espadas apontadas para si. A maioria dos milhares de escravos de Endovier era tratada da mesma forma, mas meia dúzia de guardas adicionais sempre escoltava Selaena para dentro e para fora das minas. Isso era esperado pela assassina mais famosa de Andarlan. O que Selaena não esperava, porém, era um homem encapuzado, todo vestido de preto ao seu lado, como havia naquele momento. Ele segurava-lhe o braço, enquanto a conduzia pelo prédio reluzente, onde a maior parte dos oficiais e capatazes de Endovier estavam lotados. Eles seguiram por corredores, subiram lances de escada e deram voltas e mais voltas, até não haver mais a mínima chance de Selaena encontrar o caminho da saída. Pelo menos, essa era a intenção do seu acompanhante, pois Selaena percebeu que eles subiram e desceram a mesma escadaria dentro de poucos minutos. Ela também não deixou de notar que, apesar de o prédio ser uma estrutura padronizada de corredores e escadarias, tinham zigue-zagueado entre os andares, como se Selaena fosse se perder assim, com tanta facilidade. Se o homem não estivesse esforçando tanto, talvez ela tivesse se sentido insultada. Entraram em um corredor bem longo, silencioso, exceto pelo som dos passos. O homem que lhe segurava o braço era alto e forte, mas ela não conseguia ver as feições do rosto, escondido sob o capuz. Outra tática para confundir e intimidá-la. As roupas negras também deviam fazer parte da estratégia. Ele se virou na direção de Selaena, e ela lhe lançou um sorriso. O homem olhou para a frente de novo e apertou mais o braço da assassina. Selaena imaginou que deveria se sentir lisonjeada, mesmo sem saber o que estava acontecendo ou por que o homem ficara à sua espera na saída da mina. Depois de um dia inteiro extraindo sal grosso das entranhas da montanha, encontrá-lo parado lá fora com os outros 6 guardas não melhorara seu humor. Mas Selaena ficara mais alerta quando o homem se apresentou ao seu capataz como Cal Westfeld, capitão da guarda real. O céu, de súbito, pareceu desabar sobre sua cabeça. As montanhas foram empurradas na direção dela e até a terra. Por um momento, pareceu inchar na direção de seus joelhos. Há algum tempo, Selaena não sentia medo. Não se permitia sentir medo. Todas as manhãs, quando acordava, repetia as mesmas palavras: eu não terei medo. Durante um ano, essas palavras significaram a diferença entre se partir e ceder. Evitaram que Selaena se despedaçasse na escuridão das minas, mas ela não deixaria o capitão desconfiar de nada daquilo. Selaena examinou a mão enluvada que apertava seu braço. O couro escuro era quase da mesma cor da sujeira que cobria-lhe a pele. Selaena ajustou a túnica rasgada e suja, com a mão livre, e prendeu um sorriso. Como entrava nas minas antes da aurora e saía depois do crepúsculo, quase nunca conseguia ver o sol. Por baixo de toda aquela sujeira estava assustadoramente pálida. É verdade, porém, que um dia já fora atraente, até mesmo bela, mas agora já não fazia mais diferença, não é? Eles chegaram a outro corredor, e Selaena estudou a espada bem trabalhada do estranho. O punho dourado tinha o formato de uma águia de asas abertas. Percebendo o olhar de Selaena, a mão enluvada do homem desceu e repousou sobre a cabeça de ouro da águia. A prisioneira sorriu novamente. Você está bem longe do Forte da Fenda, capitão, disse ela pigarreando. Veio com o exército que escutei chegar mais cedo? Selaena tentou ver o que havia sob o capuz, mas não enxergou nada. Sentiu, porém, os olhos do homem sobre seu rosto, julgando-a, avaliando-a, testando a assassina. Selaena encarou de volta. O capitão da guarda real seria um adversário interessante, talvez até digno de algum esforço da parte dela. O homem finalmente ergueu a mão da espada, e as dobras da capa voltaram a esconder a lâmina. Quando o tecido se moveu, Selaena viu um serpente alada bordada na túnica, o selo real. Qual o seu interesse no exército de Andarlan? Replicou ele. Como era bom escutar uma voz como a dela, calma e bem articulada, mesmo que fosse a voz de um brutamontes. Nenhum, respondeu Selaena, dando de ombros. O capitão emitiu um pequeno rosnado de irritação. Seria bom ver o sangue dele derramar-se no chão de mármore. A assassina
Já perdera o controle uma vez, quando seu primeiro capataz escolhera o dia errado para provocá-la. Ainda se lembrava da sensação de fincar a picareta no estômago dele e do sangue pegajoso em suas mãos e rosto. Selaena podia desarmar 2 daqueles guardas em menos de um segundo. Será que o capitão seria melhor que o capataz falecido? Imaginando os possíveis resultados do confronto, ela sorriu novamente para ele. Não olhe assim para mim, avisou o capitão, e sua mão voltou à espada. Selaena escondeu o sorriso dessa vez. Eles passaram por uma série de portas de madeira, que a prisioneira vira alguns minutos. Se quisesse escapar, era só virar à esquerda no próximo corredor e descer 3 lances de escada. A única coisa que aquela tentativa de confundi-la conseguia foi familiarizá-la melhor com a estrutura do prédio. Imbecis. Por onde vamos mesmo? Disse ela, com doçura tirando o cabelo do rosto. Quando o capitão não respondeu, Selaena trincou os dentes. Os corredores ecoavam alto demais para que Selaena conseguisse atacá-lo sem chamar a atenção do prédio inteiro. Além do mais, ela não sabia onde estava a chave das correntes e os 6 guardas que o seguiam seriam um grande empecilho. Isso sem falar dos grilhões. Eles entraram em um corredor repleto de candelabros de ferro. Do lado de fora das janelas enfileiradas, já era noite. As tochas brilhavam tanto que mal havia sombras onde se esconder. Selaena conseguiu escutar os outros escravos no pátio, se deslocando em direção ao prédio de madeira onde dormiam. Os gemidos de agonia e o retinido das correntes eram um coro tão familiar quanto os das monótonas canções de trabalho que eles entoavam o dia todo. O ocasional estalar de chicotes contribuía para a sinfonia de brutalidade que Andarla criara para seus piores criminosos, seus mais pobres cidadãos e suas mais recentes conquistas. Embora alguns prisioneiros fossem pessoas acusadas de tentar praticar magia, não que isso fosse possível, pois há muita magia desaparecera do reino. Mais e mais rebeldes chegavam em Endovier naqueles dias. A maioria era de Elui, um dos últimos países que ainda combatia o imperialismo de Andalon. Mas quando Selaena os importunava em busca de notícias, eles a olhavam com olhos vazios, sem esperanças. Ela se arrepiava ao pensar no que teria sofrido nas mãos das tropas de Andalon. Às vezes, se perguntava se não teria sido melhor para eles se tivesse morrido no campo de abate. Se não teria sido melhor para ela também ter morrido na noite que fora traída e capturada. Mas Selaena tinha outras coisas em que pensar enquanto caminhava. Será que seria finalmente enforcada? Seu estômago embrulhou. Ela era importante o suficiente para merecer ser executada pelo próprio capitão da guarda real? Mas então, para que levá-la primeiro para dentro do prédio? Finalmente, pararam diante de portas de vidro vermelhas e douradas, tão grossas que Selaena não conseguia ver o que havia além. O capitão Westphal fez um sinal com o queixo para os 2 guardas ao lado das portas, e eles bateram a lança no chão em um cumprimento. O capitão apertou dolorosamente o braço da prisioneira, puxou-a mais para perto, mas os pés de Selaena pareciam feitos de chumbo, e ela fez força na direção oposta. Prefere ficar nas minas? Perguntou ele, parecendo divertir-se com a ideia. Talvez, se me contasse do que isso tudo se trata, eu não me sentiria tão inclinada a resistir. Você logo vai saber. As palmas das mãos de Selaena estavam úmidas. Sim, ela realmente estava prestes a morrer. A hora finalmente chegara. As portas rangeram ao abrir, revelando o salão do trono imperial. Um candelabro de vidro no formato de um cacho de uvas ocupava a maior parte do teto, refletindo prismas de fogo nas janelas do outro lado do aposento. Comparada à aridez do lado de fora das janelas, a opulência ali era como um tapa na cara, mais uma evidência do lucro que o trabalho de Selaena lhes proporcionara. Por aqui, rosnou o capitão da guarda, e finalmente a soltou, empurrando-a com a mão livre. Selaena tropeçou, e seus pés calejados escorregaram no chão liso, enquanto ela se endireitava. A prisioneira olhou para trás e viu outros 6 guardas aparecerem. 14 guardas, mais o capitão, o emblema dourado real bordado no peitoral dos uniformes negros. Aqueles eram membros da guarda pessoal da família real, impiedosos, rápidos como raios, treinados desde pequenos para proteger e matar. Selaena engoliu em seco, nervosa, desorientada e sentindo-se estranhamente pesada. Ela postou-se no salão, em um trono ornamentado, feito de madeira de sequoia. Sentando-se um belo jovem, o coração de Selaena parou, enquanto os outros se curvavam em reverência. Estava diante do príncipe herdeiro de Andalon. Capítulo 2. Vossa Alteza, disse o capitão da guarda, fazendo uma reverência. Ele se endireitou e retirou o capuz, revelando o curto cabelo castanho. A função do capuz, certamente, foi intimidar Selaena, fazer com que ficasse submissa, como se um truque assim tão simplório pudesse funcionar com ela. Mesmo irritada, Selaena ficou surpresa ao ver o rosto dele pela primeira vez. Era tão jovem. O capitão Westphal não era excessivamente bonito, mas era difícil não achar o rosto de traços fortes
e olhos claros, castanho-dourados, atraentes. Ela baixou a cabeça, agora intensamente consciente de quanto estava imunda. É ela? Perguntou o príncipe herdeiro de Andarlan. Celaena olhou de um para o outro, enquanto o capitão assentia com a cabeça. Os dois a encararam, esperando que ela se curvasse em reverência. Celaena permaneceu ereta, e Cal remexeu-se inquieto. O príncipe lançou um olhar para o capitão e ergueu o queixo um pouco mais alto. Celaena não iria se curvar para ele. Se já estava destinada à forca, não perderia os últimos momentos de vida submetendo-se àquela humilhação. Passos firmes atrás de Celaena e alguém a agarrou pelo pescoço. Ela só percebeu bochechas vermelhas e um bigode ruivo antes de ser jogada no chão gelado de mármore. A dor irradiou por seu rosto e pequenos focos de luz salpicaram-lhe a visão. Os braços da prisioneira doíam, pois as mãos atadas impediam que ela ajustasse as articulações corretamente. Embora tivesse tentado evitar, lágrimas de dor irromperam. Esta é a forma adequada de cumprimentar seu futuro rei, disparou um homem de rosto avermelhado para Celaena. A assassina rosnou, mostrando os dentes ao se virar para o imbecil ajoelhado. Ele era quase tão grande quanto seu capataz e vestia vermelho e laranja, combinando com pouco cabelo. Seus olhos, cor de obsidiana, brilhavam enquanto o homem apertava o pescoço de Celaena. Se ela conseguisse mexer o braço direito um pouco, poderia desequilibrá-lo e tomar-lhe a espada. Os grilhões pressionavam o estômago da prisioneira e a raiva faiscante lhe afogeava o rosto. Depois de um longo momento, o príncipe herdeiro falou: "Não compreendo que sentido há em forçar alguém a se curvar quando o propósito do gesto é mostrar lealdade e respeito." Suas palavras demonstravam um profundo tédio. Celaena tentou olhar para o príncipe, mas só pode ver um par de botas de couro negras descansando no chão branco. "Está claro que você me respeita, Duque Perrington, mas é um tanto desnecessário se esforçar tanto para obrigar Celaena Sardothien a ter a mesma opinião. Nós dois sabemos muito bem que ela não tem apreço pela minha família. Talvez sua intenção, então, seja humilhá-la." O príncipe pausou, e Celaena poderia jurar que seus olhos pousaram nela por um breve momento, mas acho que já é o bastante. Ele fez outra pausa, e então perguntou: "Você não tem uma reunião com o tesoureiro de Endovier?" "Não quero que se atrase, principalmente depois de ter vindo até aqui só para encontrá-lo." Compreendendo que havia sido dispensado, o torturador de Celaena grunhiu e soltou a assassina. Celaena descolou a bochecha do mármore, mas permaneceu deitada até que ele se levantasse e fosse embora. Se algum dia conseguisse escapar, talvez procurasse esse tal de Duque Perrington para retribuir a gentileza. Ao se levantar, Celaena franziu a testa ao perceber a mancha que deixara no chão impecável, ao escutar o tilintar dos grilhões ecoando pelo salão silencioso. Mas ela fora treinada para ser uma assassina desde os 8 anos, quando o rei dos assassinos a encontrou quase morta à margem de um rio congelado e a levou para seu forte. Depois de tudo que passara, nada a humilharia, muito menos o simples fato de estar suja. Depois de recompor seu orgulho, ela jogou a longa trança para trás de um dos ombros e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os do príncipe. Dorian Ravillard sorriu para Celaena. Era um sorriso pólido, repleto de charme e cortesão. Sentado confortavelmente no trono, ele apoiava o queixo em uma das mãos, e sua coroa de ouro refletia a luz suave do salão. O emblema dourado da serpente alada real lhe ocupava todo o peito. O manto vermelho cobria graciosamente o príncipe e o trono. Mas algo em seus impressionantes olhos azuis, da cor das águas do país do sul, e no contraste que faziam com seus cabelos negros, a deixou sem reação por um instante. Ele era extremamente belo, e não devia ter mais de 20 anos. Príncipes não deveriam ser bonitos. Eles são criaturas revoltantes, arrogantes, estúpidas, e esse, como é injusto que seja membro da realeza e bonito. Celaena trocou o peso do corpo de um pé para o outro, enquanto o príncipe fazia a testa para ela avaliando. "Achei que tivesse pedido a você que a limpasse", disse ele ao capitão Westphal, que deu um passo à frente. Celaena esquecera que havia mais gente no salão. Olhou para os trapos que usava e para a pele encardida, e não conseguiu suprimir uma pontada de vergonha. Que estado mais miserável para uma moça que um dia já fora tão bela. À primeira vista, os olhos de Celaena pareciam azuis ou cinzentos, talvez até esverdeados, dependendo da cor das roupas que usasse. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas, mas eram seus cabelos dourados, que ainda retinham os vestígios de um antigo esplendor, que chamavam a atenção da maioria das pessoas. Em resumo, Celaena Sardothien fora abençoada com algumas características atraentes que compensavam a mediocridade dos outros traços. E no início da adolescência, ela já descobriu que, com a ajuda dos cosméticos, esses traços comuns podiam facilmente passar por extraordinários. Agora, porém, postava-se diante de Dorian Ravillard, sentindo-se quase um rato de esgoto.
Celaena sentiu as bochechas queimarem quando o Capitão Westfold falou. Não queria fazê-lo esperar. O príncipe herdeiro balançou a cabeça, quando Cal estendeu a mão na direção de Celaena. Não se preocupe com o banho agora. Já posso ver que ela tem potencial. O príncipe endireitou a coluna, concentrando-se em Celaena. Não acredito que tivemos o prazer de nos conhecer formalmente, mas como você já deve saber, sou Dorian Havillard, príncipe herdeiro de Andalon, e talvez agora o príncipe herdeiro da maior parte de Erileia. Celaena ignorou a onda de emoções amargas que sentiu ao ouvir o nome maldito. E você é Celaena Sardotien, a maior assassina de Andalon, talvez a maior assassina de toda Erileia. Ele pareceu perceber os músculos tensionados de Celaena e levantou as sobrancelhas negras e bem cuidadas. Você parece um pouco jovem demais. O príncipe apoiou os cotovelos nas coxas antes de continuar. Escutei histórias fascinantes sobre você. O que está achando de Endovier, depois de ter vivido com tanto luxo no Forte da Fenda? Canalha arrogante. Mais feliz impossível, cantarolou ela, enquanto enfiava as unhas pontiagudas nas palmas das mãos. Depois de um ano, você parece mais ou menos viva. Pergunto-me como isso é possível, quando a expectativa de vida nessas minas é de apenas um mês. Um mistério fascinante, sem dúvida, respondeu ela, piscando maliciosamente e ajustando os grilhões, como se fossem luvas de renda. O príncipe herdeiro virou-se para o capitão. Ela tem a língua bem afiada, não? E não fala como alguém da ralé. Eu realmente espero que não, interrompeu Celaena. Vossa Alteza, corrigiu Chal ríspido. O quê? Perguntou ela. Você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Celaena lançou-lhe um sorriso zombeteiro e voltou a se concentrar no príncipe. Dorian Havillard, para surpresa da assassina, gargalhou. Você sabe que agora é escrava, não sabe? Será que não aprendeu nada com sua sentença? Se os braços de Celaena não estivessem atados, ela os teria cruzado. Não sei como trabalhar em uma mina pode ensinar qualquer coisa, além do modo certo de segurar uma picareta. E você nunca tentou escapar? Um sorriso perverso apareceu lentamente no rosto da assassina. Uma vez. O príncipe levantou as sobrancelhas e voltou-se para o capitão Wolfsfeld. Isso ninguém me contou. Celaena se voltou para trás e viu Cal lançar o príncipe um olhar culpado. O capataz-chefe me informou que esta tarde que houve apenas um incidente. 3 meses. 4 meses, corrigiu ela. 4 meses, disse Cal. Depois que Sardotien chegou, ela tentou fugir. Celaena aguardou o resto da história, mas o capitão claramente não tinha intenção de continuá-la. Mas essa não é nem a melhor parte. Ah, uma melhor parte? Perguntou o príncipe herdeiro, com a expressão do rosto entre a perplexidade e um sorriso. Cal encarou Celaena furioso, antes de começar a falar. É impossível escapar de Endovier. Seu pai certificou de que cada vigia de Endovier fosse capaz de acertar um esquilo a 200 passos de distância. Tentar escapar é suicídio. Mas você sobreviveu, disse o príncipe para Celaena. O sorriso de Celaena desapareceu quando as lembranças do incidente retornaram. Sim. O que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Celaena endureceram, frios como gelo. Perdi o controle. É assim que você explica o que fez? Indagou o capitão Westfold indignado. Ela matou o capataz e mais 23 guardas antes de ser capturada. Estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente a nocautearam. E? Disse Dorian. Celaena se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? O príncipe encarou com a expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São 110 metros desde a minha cela. Eu pedi que alguém me disse. E? Repetiu Dorian. Capitão Westfold, até onde os escravos costumam chegar quando tentam fugir das minas? 1 metro, murmurou ele. Normalmente os guardas de Endovier os atingem antes de conseguir avançar 1 metro. O silêncio do príncipe herdeiro não era a reação que Celaena desejava. Você sabia que era suicídio, disse ele. Finalmente, sua expressão estava mais séria. Talvez tivesse sido má ideia em mencionar a questão da muralha, pensou ela. Sim, respondeu Celaena, mas eles não mataram você. Seu pai ordenou que me mantivessem vivo o máximo possível, para que eu sofresse toda a miséria que Endovier tem a oferecer. Respondeu Celaena, sentindo calafrios que não tinham nada a ver com a temperatura do corpo. Eu não tinha intenção alguma de escapar. A pena nos olhos do príncipe fez com que Celaena quisesse bater nele. Você carrega muitas cicatrizes? Perguntou o príncipe. A prisioneira deu de ombros, e o príncipe sorriu, tentando amenizar o clima sombrio. Ele desceu do estrado onde o trono se assentava. Vire de costas, deixe-me ver, disse o príncipe herdeiro. Celaena franziu a testa, mas obedeceu. Cal alerta se aproximou um passo. Não consigo vê-las com tanta sujeira, reclamou o príncipe, inspecionando a pele exposta por entre os rasgos da blusa de Celaena. Ela fez uma careta de raiva, e intensificou ainda mais quando ele exclamou. E que fedor horrível! Quando não se tem acesso a um sabonete e uma banheira, é difícil ter um perfume tão agradável quanto o seu, Vossa Alteza. O príncipe herdeiro estalou a língua e andou lentamente ao redor da assassina,
avaliando-a. Cal e o resto dos guardas os observavam com as mãos nas espadas, como deveriam. Em menos de um segundo, Celaena poderia passar os braços algemados por cima da cabeça do príncipe e esmagar a traqueia dele. Valeria ia a pena tentar só para ver a expressão no rosto de Cal, mas o príncipe continuou, sem perceber o quanto estava perigosamente próximo dela. Celaena quase se sentiu ofendida. Pelo que vejo, disse ele, há 3 grandes cicatrizes, e talvez algumas menores também, não tão horríveis quanto eu esperava, mas bem, os vestidos irão escondê-la, suponho. Vestidos? Repetiu Celaena sem entender, tão próxima dele que podia ver cada detalhe do paletó do príncipe e sentir o cheiro, não de perfume, mas de cavalos e de ferro. Dorian sorriu. Que olhos impressionantes você tem, e como é raivosa! Perto o suficiente para estrangular o príncipe herdeiro de Andalan, filho do homem que a sentenciara a uma morte lenta e miserável, o autocontrole de Celaena se equilibrava perigosamente na beira de um abismo. Exijo saber, começou ela, tentando se aproximar, mas o capitão da guarda puxou para trás com toda a força. Eu não ia matá-lo, seu idiota. Cuidado com a língua, antes que eu a jogue de volta nas minas, disse o capitão de olhos castanhos. Ah, não acho que você faria isso. E por que não? Replicou Cal. Dorian voltou ao trono e se sentou. Os olhos cor de safira brilhavam. Celaena olhou de um homem para o outro e endireitou a coluna. Porque há algo que vocês querem de mim. Algo que querem tanto que vieram até aqui pessoalmente. Não sou idiota, embora tenha sido tolo bastante para ser capturada. E já entendi que isso é algum assunto sigiloso. Porque mais vocês sairiam da capital e se arriscariam a vir tão longe. Estou me testando para ver se estou apta física e mentalmente. Bom, sei que ainda não estou louca, apesar do que o incidente na muralha possa sugerir, então exijo saber por vocês que estão aqui, e que serviço desejam de mim, e se é que não estou destinada à forca. Os homens trocaram olhares. Dorian entrelaçou os dedos. Tenho uma proposta para você. Celaena sentiu um aperto no peito. Nunca, nem nos sonhos mais fantasiosos, ela imaginara que teria a oportunidade de falar com Dorian Ravilard. Em pessoa. Poderia matá-lo tão facilmente, arrancar aquele sorriso do rosto. Poderia destruir o rei como ele a destruíra. Mas talvez a proposta do príncipe herdeiro pudesse proporcionar sua fuga. Se passasse pela muralha, conseguiria fugir, correr e desaparecer nas montanhas e viver em solidão, na escuridão verde da floresta, com um tapete de folhas de pinheiro sob os pés e um cobertor de estrelas sobre a cabeça. Era realmente possível. Ela só precisava passar pela muralha. Já chegara tão perto. Estou disposta a ouvir, disse Celaena.